Olá pessoal, de volta aqui com o nosso curso. Pessoal, na aula passada a gente trabalhou a questão do caixa, a gente deu início à nossa configuração do módulo de caixa. Eu mencionei na aula passada que a gente vai utilizar o mesmo módulo de caixa ali do sistema de PDV que está disponível lá na plataforma Hotmart, tá? Então a gente vai tentar fazer de uma maneira bem clara, bem simples, mas que vai atender aí diversos tipos de sistema. Você pode estar colocando esse módulo no seu sistema aí tranquilamente, que ele vai atender as necessidades iniciais de um controle de caixa preciso, tá? A gente trabalhou a questão do banco, eu mostrei para vocês a criação das tabelas. A gente vai falar a respeito dessas tabelas ao longo das nossas aulas e também a questão das triggers, né? A gente vai trabalhar as triggers que foram criadas aí no nosso banco. E aqui, pessoal, no nosso sistema, ó, a gente precisa colocar um botão para que o usuário acesse esse módulo de maneira fácil, tá? Então, em vez de a gente colocar ali abrir novo caixa, fechar caixa, consultar caixa, a gente vai deixar tudo em um botão só e vocês vão ver como vai ficar mais simples para o usuário trabalhar, tá? Então, para a gente colocar esse módulo de caixa inicial, eu preciso, primeiramente, diminuir esses botões aqui para que possa caber numa resolução mínima o nosso botão de caixa, tá? Então esse daqui é o tamanho mínimo que a gente precisa para poder diminuir ali o tamanho máximo que a gente pode chegar, né? Porque se eu diminuir mais um pouquinho, ó, ele começa a cortar o caption do dos nossos botões aqui, tá? Deixa eu ver aqui a questão da margem, se a gente pode reduzir essa margem aqui, ó, 2, vamos colocar 2 aqui para a parte de baixo e 3 para a parte de cima. Então aqui a gente já pode inserir o novo botão. Eu vou copiar aqui do nosso próprio funcionários, tá? Deixar o funcionários aqui por último e aqui a gente vai colocar o nosso botão de caixa, tá? Vamos colocar aqui. Aqui a gente vai chamar, a gente deu o nome aqui IMG botão, né? Então vamos copiar aqui, ó. IMG botão. Então esse vai ser o IMG botão caixa. O label a gente chama de LBL botão. Então vamos aqui, ó. LBL botão caixa. E o painel que segura tudo isso, a gente deu o nome de PNL botão. Vamos copiar essa parte aqui e colocar aqui também no nosso PNL botão caixa, tá? Cada botão tem uma tag, então eu vou colocar aqui 6, aqui também vai ser 6, aqui também vai ser 6. Por que 6, pessoal? Porque o funcionário aqui é 5, ó, tá? Então vamos deixar a sequência dele para 5 e aqui a gente coloca 6, não tem problema. Quem quiser inverter, pode inverter também. E quando ele dá um clique aqui, ó, ele vem para o consulta funcionários, tá? Então a gente tem que eliminar esse clique. Vamos selecionar aqui primeiro o painel, a imagem e o label. Esses detalhes, pessoal, foram lá no início do nosso curso de orçamentos, então quem tiver alguma dúvida pode voltar às aulas iniciais aí que a gente explica direitinho a criação desses botões, tá? Então no clique aqui eu vou criar um novo procedimento, vai ser o PNL botão caixa. Eu vou colocar aqui, ó, vamos copiar do botão funcionários e vamos deixar
comentado. Tá? Vamos deixar tudo comentado. Form consulta funcionários create, assume o painel principal como sendo o local de abertura, habilitar botões e o show do consulta funcionários. Aqui a gente tem que modificar para caixa, tá? Só que aqui tem um detalhe importante. Como que vai funcionar isso daqui, pessoal? Deixa eu compilar para ficar mais fácil de visualizar tudo. Entrar no sistema, então aqui ficou o caixa já sendo iluminado, trocando a cor quando passa o mouse, tá? A gente tem que mudar a imagem aqui, depois a gente trabalha isso daí. Aqui no caixa, pessoal, é o seguinte: quando você abre o sistema tem que verificar se já existe algum caixa aberto. Então a pessoa foi lá, o usuário foi lá, abriu um caixa de manhã e fechou o sistema. Então toda vez que eu abrir, ele tem que verificar se o caixa está aberto. Ele vai fazer essa verificação por trás ali. Se estiver aberto, então quando o usuário clicar neste botão aqui, ele vai mostrar o caixa que está aberto, tá? O detalhamento ali do caixa que está aberto. Se não tiver nenhum caixa aberto, aí o que acontece? Ele tem que dar uma mensagem para o usuário e falar, ó, não existe caixa aberto ainda. E aí a pessoa, o sistema abrir a telinha para abertura de um novo caixa e o usuário fazer esta abertura, tá? Então a gente precisa trabalhar este procedimento de verificação do caixa. E para isso, a gente vai criar uma classe file new unit. Vai criar aqui a classe. Deixa eu ver como é que a gente está nomeando aqui, classe underline. Então, vou cancelar aqui, ó. Vai ser classe underline caixa, tá? Vou salvar ela no nosso projeto aqui, ó, no fontes, nas classes, e vai ser classe underline caixa. Vou salvar, e aí eu posso desenvolver a minha classe do caixa. Essa classe de caixa, pessoal, ela vai ser exatamente igual a do nosso PDV, porque já que o módulo é igual, a gente vai utilizar o sistema de PDV como referência. Aqui a gente tem a telinha, ó, do novo caixa. Data e hora da abertura do novo caixa, é obrigatório. O funcionário que está abrindo, o valor inicial, aquele valor que tem lá de troco, né, que o pessoal costuma deixar para troco, então coloca o valor inicial, e caso exista uma senha de chamada ali num painel, dá para controlar a senha também. Essa senha aqui a gente não vai utilizar, tá? Porque acho que não vem ao caso aqui. Geralmente é trabalhada essa senha aqui mais em fast food ou sistemas desta forma, tá? Então, a gente vai trabalhar essas três linhas aqui no nosso novo caixa. E a classe de caixa, pessoal, ela é a mesma da forma como a gente trabalha, ó, tá? Aqui a gente tem todos os campos lá da nossa tabela aqui, ó, todos esses campos, tá? Então, quais são esses campos? O ID, que vai ser automático, né? Não, se eu não me engano, esse daqui não é automático, não. Não tem não tem trigger e generator para ele. O local, esse local aqui, pessoal, a gente não vai utilizar, mas ele está aqui no banco. O que seria esse local? Seria o computador que foi aberto este caixa, tá? Caso você tenha necessidade de controlar em rede aí vários caixas abertos diferentes em diferentes locais, tiver mais de um caixa, então você pode utilizar o local do caixa que está sendo manipulado ali, tá?
A gente não vai entrar nesse detalhe. O código do usuário que abriu, a data e hora de abertura, o valor inicial, e aqui a gente também tem a questão do fechamento. Ó. O usuário que fechou, a data que fechou, o valor, a hora, o valor final declarado pelo usuário e o valor final que estava realmente em caixa, e caso exista alguma observação, tá? Então a nossa classe de caixa vai conter esses campos aqui, tá? Então vamos voltar aqui. Na verdade, vamos vir aqui no PDV. Lembrando que esse PDV está lá na Hotmart, tá? E o código-fonte do sistema de orçamentos está lá na área de membros, juntamente com o sistema, o curso completo de emissor de nota fiscal eletrônica, junto com a reforma tributária, tá, pessoal? Então aqui essas uses a gente pode copiar, que vai ser as mesmas, e o tipo caixa private F conexão F-care caixa já vamos copiar aqui também, para poder ficar já certinho. Vamos colocar o end aqui, voltar o private para cá. Então aqui a gente tem início a nossa classe de caixa, tá? A gente já trabalhou bastante classes aqui. Qual que é o resumo básico da forma como a gente trabalha? Ao invés de trabalhar com componentes de acesso direto ao banco, a gente cria uma classe com esses campos da tabela e trabalha somente com a classe, ao invés de trabalhar com os componentes físicos ali da paleta FireDAC ou de qualquer outra, tá? De acesso ao banco. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um TFD Carry, que é a mesma coisa de pegar aqui o FireDAC FD. É a mesma coisa de pegar aqui a Carry e colocar ela no nosso data módulo ou no form ali, tá? Então a gente cria ela em tempo de projeto, tá, pessoal? Então, pessoal, aqui ó, a gente já pode copiar as outras propriedades também. Data de fechamento, valor inicial, usuário, valor final, data de abertura, o ID, local, observação, usuário que fechou, valor final declarado, hora de abertura, caixa detalhes. Essa outra carry a gente vai trabalhar depois, tá? Essas procedures também a gente vai com calma em cada uma delas. Por enquanto, vamos copiar as propriedades aqui e colar elas aqui, tá? Deixa eu puxar aqui. Voltamos aqui para o nosso PDV. Esses campos aqui, pessoal, lembrando que são os campos da tabela, tá? E aqui são as properties, onde a gente vai acessar fora da classe. Dentro da classe a gente trabalha com as variáveis aqui, ó, e fora da classe com as properties. E o constructor e o destructor da classe. Então vamos colocar elas aqui também. Vamos puxar. Depois disso, a gente pode dar um Ctrl Shift C e o Delphi vai criar automaticamente o constructor e o destructor que a gente declarou lá em cima, tá? Vamos voltar aqui para o nosso PDV e pegar aqui o caixa.create e o caixa.destroy também. Vamos vir aqui, ó. Atribui a conexão da classe. Isso daqui a gente já trabalhou bastante, né, pessoal? Vocês já viram em outras classes que a gente desenvolveu aqui no nosso projeto, tá? Então por isso que eu estou passando mais por cima, porque já foi bem falado sobre essa questão aqui das classes. Então atribui o componente de conexão,
que vem aqui do parâmetro, ó, passa por parâmetro, vai lá para dentro da nossa variável da classe. E aqui a gente cria a nossa carry caixa e cria também atribui a ela a conexão que veio aqui para a variável, tá? O caixa detalhes também. Deixa eu só dar um espaço aqui, ó. E aqui faltou o public. Senão não vai dar certo, tá? Public são as variáveis públicas, ou seja, eu acesso ela fora da classe. Ela é pública. E a private é privada, ela acessa só dentro da classe, tá? E voltando aqui, a gente cria também a nossa carry caixa detalhes, que mais para frente a gente vai falar sobre ela, tá? No destructor, a gente libera ela da memória para não dar memory leak. Quando eu destruo a classe, eu destruo também as carries que foram criadas, os componentes, tá? Então, dessa forma, a gente tem a nossa carry, a nossa classe caixa criado já corretamente, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, vamos fazer a nossa telinha de abertura do caixa. Deixa eu ver aqui um negócio, pessoal. A gente tem o consulta padrão e o cadastro padrão, que é a nossa tela que se baseia todos os nossos cadastros, tá? A gente faz herança de formulários, a gente falou sobre isso no começo do curso. No nosso PDV, ele é praticamente idêntico a tela é praticamente idêntica à nossa estrutura lá do sistema de orçamentos. E aqui, ó, ele não herda de nenhum formulário, porque aqui no PDV a gente também trabalha a questão Deixa eu só conferir. Aqui a gente não trabalha a questão do formulário padrão, tá? A gente não utiliza herança de formulários lá no PDV. Aqui, ele valida os campos obrigatórios, dá um free, libera da memória e valida os campos e dá um close no formulário. A gente pode utilizar, sim, essa estrutura. Então, vamos fazer o seguinte, file new, order, aí a gente vem aqui em hide table itens, cadastro padrão e deixa marcado em inherit aqui, só tem essa opção, mas é essa mesmo que a gente precisa. Dá um OK e ele vai criar uma unit nova. E a gente vai fazer o seguinte, vai dar um save as, vai vir no fontes e vai salvar como unit cadastro de novo caixa. Novo caixa. Vou copiar isso daqui, ó. Dá um salvar. E aqui a gente coloca o nosso nome do formulário para form cadastro novo caixa, tá? Vamos aqui na unit do projeto. É só vir aqui em Project, View Search, tá? É a unit do projeto. E tira ele aqui, ó, da criação automática do nosso sistema, tá? Salva. E aqui no principal, aqui no duplo clique, ele vai chamar, vou dar um Alt F11 aqui, ó, para adicionar o cadastro de novo caixa. Deixa no implementation e
Aqui a gente chama o form cadastro de novo caixa. Aqui troca e aqui troca. Então vamos ver como que ele vai funcionar ali. Entrar, caixa, abriu aqui cadastro, ok, salvar. Ele aqui, ó, ele travou o nosso sistema, mas aí é questão de habilitar os controles novamente. Ó. Vamos pegar aqui o Form Consulta Show, inserir, deixa eu voltar aqui, padrão, consulta, Form Close, produtos destroy, create, cria variável do tipo, cria classe. Tá faltando um detalhezinho aqui, ó. Habilita botões do menu principal. Eu acho que tá faltando, vamos ver aqui, ó. Algum outro procedimento? É o on enter, ó. Botão orçamento mouse enter. Form principal, tpainel, imagem. Aqui tá ok. Tem que entender por que PNL principal, mouse enter, mudar botão. Tá faltando algum detalhezinho para habilitar este painel novamente. Fechar. Ah, tá. Entendi. Aqui é o seguinte, ó, pessoal. Vamos fechar a janela aqui. Aqui é o seguinte. No consulta produtos, tem aqui, ó. No consulta padrão. Vamos ver aonde ele habilita. Aqui, ó. Form habilita botões menu principal. Então a gente tem que copiar essa linha. Vir aqui no nosso fechar o cadastro padrão, fechar o consulta, classe principal, orçamentos pode fechar também. Então aqui no nosso cadastro de novo caixa, quando ele fechar, form close, a gente dá um habilita botões do menu principal. Para ele funcionar, a gente dá um Alt F11 e adiciona o form principal no implementation. Vamos verificar. Aqui ele não habilitou porque eu tenho uma instância do orçamentos aberto. Vou fechar ela aqui. E agora tentar de novo. Entrar, caixa, cancelar. Agora ainda não deu. Aqui, ó, vamos fazer o inherit depois, tá? Depois do inherit essa linha. Entrar, caixa, cancelar. Agora funcionou, tá? Então era depois do inherit, tá, pessoal? E aqui no cadastro de novo caixa, a gente coloca aqui, ó. Cadastro. Na verdade, a gente vai chamar diferente. A gente vai chamar abertura de novo caixa. E voltamos aqui para o nosso PDV e copiamos esses campos aqui, tá? Vamos copiar até esse data search aqui, porque a gente vai usar para esse combo box aqui, db lookup combo box. O Acer, ACBR e Enter por Tab também pode copiar. Ele troca o Enter pelo Tab, tá?
Só que aqui ele não vai puxar os componentes, porque eles são outra camada. Agora sim. Vamos fechar aqui para ficar certinho. O Enter pelo Tab, pessoal, é só marcar aqui True, ó. Na hora que você tiver aqui der um Enter, ele pula para o próximo campo, tá? Então é isso que esse componente faz. Basta jogar ele na tela e colocar o True aqui no Enter Tab, tá? Vamos lá. Só para ver como é que ficou esta tela. O ideal é ficar aqui no meio, né, pessoal? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um painel. Chamar ele, tirar o caption. Tirar a borda. Chamar ele de PNL Campus. Minúsculo. Vamos selecionar aqui os componentes primeiro. Ctrl X, pegar o PNL Campus, dar um none mesmo, tá? A gente vai alinhar ele aqui, ó. O painel, vamos dar um Ctrl V, alinhar aqui os nossos campos, joga esse para baixo. E aqui o ancoramento dele, ó, a gente desmarca tudo, tá? Para ele ficar centralizado. Vamos deixar só no top para ele ficar lá no topo. Vamos ver como que ficou esse layout aqui. Caixa. Aí, agora sim, tá? Só que a gente está utilizando um tipo diferente aqui de layout para os edits. Então vamos abrir aqui o próprio orçamento. Vamos manter a lógica aqui, ó. Vamos copiar este, Ctrl C. Vamos copiar esse aqui também e esse, tá? Ctrl C. Novo caixa. Agora a gente precisa organizar essa bagunça aqui. Deixa eu colocar esse painel branco só para vocês poderem visualizar, porque o tempo de projeto aqui ele fica meio esquisito. Esse é o número do orçamento, eu vou deixar ele aqui no valor inicial, tá? Valor inicial. Este aqui é o do usuário. Funcionários usuários. Vamos deixar a lupinha lá também, que a gente chama o cadastro de usuário. Aqui data e hora. Data e hora. Só para manter a mesma lógica, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se passou. Só acertar o alinhamento, beleza. Então aqui a gente usa a máscara de hora. Vamos usar aqui, ó. Põe aqui 999. Ok. Entrar e caixa. Então tá aqui, pessoal, ó. Eu vou colocar o nome nos campos e o código fonte para quem estiver baixando já vai com o nome correto colocado. Na aula que vem, a gente vai trabalhar aqui a questão para verificar se existe caixa aberto e se não existir, vai abrir esse caixa, senão ele vai chamar a tela de controle de caixa, tá? Se já existir um caixa aberto, ele chama a outra tela. A gente vai fazer o controle nesse botão e aí também troca o ícone aqui deste botão, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje, não esquece de deixar o like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. Muito obrigado e até a próxima.